Oi, gente, tudo bem? Vamos lá. Espero que esteja tudo bem, com saúde para muitos, né? E a gente tá precisando de muita saúde, muita paz. Muita coisa ruim acontecendo, mas eu creio que, como eu sempre falo, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira, né? Porque Deus é o dono de tudo. Ele pode todas as coisas, né? Hoje eu quero deixar uma palavra para vocês que se encontra no livro de Filipenses, tá? Eu vou ler capítulo 1, vou começar a ler pelo versículo 12. Então é Filipenses, tá? Capítulo 1, versículo 12. Aqui diz assim: a prisão de Paulo contribui para o proveito do evangelho. Paulo, para alguns que, para se recordar, muita gente conhece a história de Paulo, né? Mas tem só para recordar. Paulo era um perseguidor, né, da igreja de Cristo, ou seja, todo mundo que pregava e falava do evangelho, Paulo ia lá, perseguia essas pessoas, maltratava, né? Então fazia muita coisa ruim. Então ele era perseguidor de Jesus Cristo. Mas aí uma certa vez ele indo para um tal lugar, e aí veio uma luz forte sobre ele, e aí Jesus perguntou: por que persegues Paulo? E aí dali para diante, né, Jesus mudou a vida de Paulo. Mas eu não vou contar isso aqui agora, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas vocês procurem aí saber, tá, sobre a história de Paulo. Bom, o que eu vou ler hoje é a prisão de Paulo contribui para o proveito do evangelho. Vou ler. Ver se eu consigo ler rápido, irmãos, porque é muito comprido esse texto aqui. Vamos lá. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior aproveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda da pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por condenação, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa contanto Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que nisto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo terá tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se viver na carne me dê fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou aberto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tenho esta confiança, e sei que permanecerei em todos vós, para proveito do vosso gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus e pela minha nova ida a vós. O que eu entendo aqui dessa palavra? Eu entendi o seguinte, que, como diz aqui, né, a prisão de Paulo contribui para o bem do evangelho. Aqui ele diz o quê? Que alguns usavam aquela prisão para glorificar, né? Falavam que bom
que ele tá preso, mas então vamos ficar forte, vamos continuar falando do evangelho, né? E outros não, pegavam proveito daquilo e falavam, tá vendo, tá preso, cadê o Deus dele que tá preso? Então esse Deus dele é um Deus que condena, é um Deus que prende, é um Deus que deixa sofrimento. Mas para Paulo aqui nesse texto, para ele tanto faz o que pensasse, desde que o nome de Deus seja glorificado. Então um pensava de uma forma, outro de outro, mas o nome de Jesus estava sendo pregado. Ou seja, mesmo na prisão, mesmo preso, Paulo contribuía pelo evangelho. Então é que nem eu costumo falar, não importa onde você esteja, se você está preso a algum problema, desde que você venha continuar falando de Cristo. Desde que você venha continuar falando que Cristo salva, que Cristo liberta, né? E às vezes precisam de tantas coisas para poder fazer isso, né? E Paulo simplesmente estava preso, mas ele não deixou de acreditar. Que nem ele falou aqui, que lindo, gente, olha o que ele falou aqui, ó. Mas ao viver na carne o fruto, não, aqui, ó, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, para Deus, para ele viver era Cristo, porque ele ia falar da palavra de qualquer jeito, enquanto ele estivesse vivo. E o morrer era ganho, porque ele estava aqui fazendo a coisa certa, que era falando de Jesus Cristo, então para ele morrer é ganho. Ele estava pregando a palavra, né? Então, quando você está fazendo a coisa certa e você está nos caminhos do Senhor, para você morrer é ganho, porque você sabe que você está pregando o evangelho, que está falando a palavra de Deus, que você está vivendo conforme a palavra de Deus, né? Conforme o que Deus manda. É aqui você fazendo certo. É a mesma coisa aqui. Tem algo falando de você, alguém falando de você, isso, aquilo. E às vezes a gente vai atrás e quer debater, Não. Se você sabe que você está certo, Senhor, eu tô certo, eu não vou atrás de confusão, eu não quero saber de nada disso na minha vida. Continue falando de Jesus, continue sua vida. Aqui foi a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Paulo não estava preocupado quem estava falando, quem estava lá julgando porque ele estava lá porque o Deus era ruim, o Deus dele era ruim. E tinha outros que pegavam ele de exemplo para falar mais ainda abertamente do evangelho. Que aí outros falavam, não, se ele tá lá falando de Deus é porque é maravilhoso. Então, mas ele não estava nem preocupado. Ele estava simplesmente fazendo a parte dele, que era falar de Deus. E assim mesmo somos nós. Às vezes a gente corre atrás de pessoas ou de coisas porque falaram ou não falaram. Não. Você não tem que correr para ficar provando coisas. Se você estiver certo, você estiver no caminho, se estiver fazendo a coisa certa, continue orando. Continue orando, assim como Paulo continuou preso e continuou falando de Jesus, né? Lindo isso aqui. E ainda Paulo falou aqui, ó, que se ele vivesse, ele ia continuar pregando, mas se ele morresse era ganho, porque ele estava fazendo a coisa certa. E mesmo assim na nossa vida, né? Que a gente venha continuar fazendo a coisa certa. Porque quando a gente faz o certo, a gente faz as coisas certas, a gente nem tem que ficar apurando ninguém para justificar, para explicar as coisas. A gente tem que continuar a nossa vida, né? Sem passar por cima de ninguém, sem rancor, sem raiva. Porque o rancor é uma coisa maluca, né? O rancor, ele é assim, a gente acha que tá fazendo mal pra pessoa, que a gente tá com rancor, mas não, tá fazendo mal pra gente mesmo. O rancor só faz mal pra gente. Então que a gente venha entender, né? Que não importa o que a pessoa falou de você, mas que você libere, né? Esse rancor, tira ele de você, pra você viver melhor, né? E é assim, e eu me vejo aqui. Eu não tô nem preocupada com quem tá falando ou não tá falando. Olha, agora resolveu voltar para, agora é para Jesus, era do mundo ou isso, aquilo. Eu não tô nem aí, desde que o nome de Jesus seja glorificado e eu continue pregando a verdade do evangelho, né? E aqui não tem como enganar ninguém, é o que tá escrito, né, gente? Você pode procurar aí, ó, Filipenses, capítulo 1, versículo 12, quem quiser ler. Paulo perseguiu mesmo Jesus, perseguiu os que falavam do evangelho, mas aqui ele já tinha sido liberto disso e estava pregando a palavra de Deus. Estava na prisão, mas ele falou que aquilo era necessário, né? E ele falou, mesmo preso, mesmo sendo açoitado, vou continuar falando da palavra de Deus. Vou continuar falando da palavra de Deus.
E é assim, gente, que a gente continue falando da palavra de Deus, que a gente continue, quando a gente fala da palavra de Deus, fazer o bem também é falar da palavra de Deus, né? Fazer o bem, liberar o perdão, tirar o rancor. Isso também agrada a Deus. Quando você faz isso e você exerce isso na sua vida, você também está falando da palavra de Deus. Quando você fala de amor, você está falando de Deus. Então aqui nessa palavra eu acredito que Paulo, ele estava nem preocupado, gente. Nem preocupado quem estava falando mal, quem não estava, desde que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Então que a gente não venhamos ficar preocupado. Quem está falando, quem não está falando. Você continue fazendo a sua vida, que você continue falando de Cristo, ou que você continue sua vida honestamente, sabe? E sem dar ouvido para o que os outros estão falando. Se você vive uma vida honesta, se você está sendo sincero com você mesmo, sendo sincero com Deus e com as outras pessoas, você não depende de nada, de ninguém, né? Que você continue sua vida. Porque vão falar. Uns vão falar porque tem inveja, outros vão falar porque querem falar, vão sempre falar. Porque é do ser humano, a gente sempre fala. Todos nós, a gente sempre fala, mas que venhamos ser como Paulo, que não importa o que venham falar, mas que continuemos a nossa vida, sabe? Sendo sinceros, honestos, assim como Paulo era honesto e sincero aqui com Deus. Ele pregava a palavra, foi açoitado, era preso e estava na prisão e falando a palavra. E isso é muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Nossa, tudo bem que Paulo aqui, ele perseguiu a igreja, mas depois ele chegou numa situação que quando ele abriu os olhos, ele falou, agora eu preciso reverter tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz. E começou a falar só de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Que é o bem. Então essa palavra de hoje foi essa, né? Que quando ele fala aqui, ó, essa parte eu vou ler de novo, que é muito lindo, gente. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, no dia de hoje eu falaria assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? É bem assim, nos dias de hoje, o morrer é lucro, porque vão continuar falando de você de qualquer jeito, né? E aqui, no caso aqui de Paulo, era Paulo falando de Jesus, e na vida é as pessoas falando das outras pessoas, né? Mas que aqui Paulo não estava nem preocupado, ele estava seguindo a vida dele. Desde que estivesse pregando o evangelho, não estava nem aí quem estava falando bem, quem estava falando mal, que nem ele falou. Uns falavam para engrandecer e encorajava, né, alguns a falar mais ainda. E outros falavam profia, por inveja, mas falavam do nome de Cristo. E Paulo estava nem preocupado, e assim também é na vida da gente. Que não venhamos ficar preocupados. Se você está seguindo a sua vida, se está fazendo certo, se você está trabalhando, se você é uma pessoa honesta, que você continue. Continue. Porque o que a pessoa falar de você não vai influenciar nada na sua vida, se estiver sendo honesto, né? Mas que você venha também liberar o perdão, tirar esse rancor. Tem coisas na vida da gente que a gente tem que escutar. Se for coisa boa, a gente tem que escutar e guardar. E coisas ruins, não importa, não precisa nem ser, você só escuta e nem guarda. Deixa passar direto, né? Porque as coisas de Deus são coisas boas. São coisas que quando a gente ouve, a gente fica feliz, né? E quando não é de Deus, são coisas para entristecer o nosso coração. Então que a gente venha dar ouvido a coisas boas. Assim como Paulo disse aqui, que o que é importante para ele é que falasse da palavra, né? Não importa como. Então a palavra de hoje foi essa. Palavra linda, mesmo ele estando na prisão, ele estava falando de Jesus. Ó. E quero, irmãos, que sabeis que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, tudo o que aconteceu com ele contribuiu para o proveito do Evangelho. Ele foi preso, ele foi açoitado, mas todos os lugares onde ele passou, ele falou da presença de Deus, ele falou de Jesus. Entendeu? E muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar as palavras mais confidensamente,
confiadamente, ou sem temor. Porque as pessoas aqui também, ele quer dizer que as pessoas, sabendo que ele estava na prisão, e ele continuava falando de Jesus, ficavam mais confiantes em continuar falando, né? Ele ficou muito feliz por isso. Ó. E verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Então aqui, uns falavam por inveja e porfia, aí, serve a Deus, que Deus é esse? Está sendo açoitado, está preso, entendeu? E outros falavam, não, vamos continuar que Paulo está preso, mas ele continua falando de Jesus, né? Não é lindo, gente? Maravilhoso. Então essa é a palavra de hoje, tá? Eu peço ao Senhor Jesus que continue nos abençoando, né? Livrando a gente, livrando a nossa família de todo mal, porque os dias são maus, né, gente? Mas que tenhamos de bom ânimo. E se você continua sendo uma pessoa honesta, que você continue feliz, que você continue falando também das coisas boas da sua vida, né? Isso é muito bom. Então tá aí. Aqui o exemplo de Paulo, que não estava nem ligando desde que o nome de Jesus seja glorificado. E assim também é nosso. Você está sendo uma pessoa honesta, trabalhando, sabe? Não guardar rancor das pessoas, porque o rancor é uma coisa que faz mal, não para a pessoa que você está com rancor. A pessoa que você está com rancor, ela tá lá. O rancor faz mal para a gente que está sentindo rancor, que todo dia lembra daquilo. Que venhamos esquecer e venhamos lembrar de Jesus. Né? Que toda vez que a gente tiver rancor de alguma coisa, a gente pensa que o que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu sou assim. Quando eu estou pensando em alguma coisa, eu falo, nossa, mas Deus é maravilhoso, né? Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, foi açoitado, arrastado. Ah, isso não é nada. Isso que eu estou passando não é nada. Imagina Jesus que não tinha pecado algum e passou por tudo isso. Então, é assim que eu penso. Então, não liga não. Continua falando da palavra, continue falando coisas boas, continue profetizando sobre a vida das pessoas, continue sendo uma pessoa honesta e pronto. E não liga aí porque os outros falam não. Porque, que nem aqui, né? Tem gente que tem proveito, tem gente que vê a sua vida e vai querer te copiar e pro bem. E outros vão querer te criticar, né? E a vida é assim, né? Então esse é o meu vídeo de hoje. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Vou fazer uma oração aqui rapidinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, Deus de poder e glória, agradeço a Ti, Pai, por mais um dia de vida na Tua presença, Pai. Eu te peço que cada um que assistir esse vídeo, Senhor Jesus, cada um que ouvir, Senhor Jesus, esse resumo, Pai, da Tua palavra, venha sentir, Senhor Jesus, paz no coração, é o que eu te peço, Pai, pois estou aqui para falar da Tua palavra, Senhor Jesus, que é o que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que essa palavra venha alcançar muitas pessoas que estão necessitadas de ouvir, Senhor Jesus, algo que vem de Ti, Pai. Essa palavra é para engrandecer o Teu santo nome, para Te exaltar, Pai, porque Tu és o único digno de toda honra e toda glória. Tu és o único digno de todo louvor e toda adoração, Pai. Oh, Deus, pois para mim, Pai, morrer é lucro, Senhor Jesus, se eu estiver na Sua presença. Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.